Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao João Palhares e ao José Oliveira por esse convite para apresentar essa sessão de A Distant Trumpet, do Raoul Walsh. Vai ser um prazer, uma honra para mim fazer essa apresentação. Depois de gravar aqui 2 vídeos que, somados, davam mais de meia hora, eu me convenci de que não fazia sentido que a minha apresentação durasse quase tanto quanto o filme, e aí eu precisei recorrer aqui a um plano B. Eu escrevi um texto, um pequeno texto aqui de apresentação, e eu peço desculpas a vocês, mas eu vou ler esse texto, mas é uma forma de ganhar tempo aqui, de condensar as minhas ideias num tempo adequado a uma apresentação de sessão. A Distant Trumpet, de 1963, é o último filme de Raoul Walsh. A situação de Hollywood no começo dos anos 60 é bem conhecida. Estúdios em decadência, renovação dos quadros profissionais, reconfiguração do Star System, ascensão de novos diretores, despedida de antigos mestres, enfim, é todo um sistema de representação que se vê em crise econômica e estética e decide se reinventar. A época foi particularmente cruel para muitos dos grandes ases do classicismo hollywoodiano, que pouco a pouco perderiam espaço até caírem no ostracismo. Seria o caso de Walsh, não apenas um pioneiro da indústria, mas alguém que, como sugere Ted Gallagher, talvez tenha inventado Hollywood tal como a conhecemos hoje. Para a realização de A Distant Trumpet, houve certa hesitação do estúdio num primeiro momento, pois não sabiam se Raoul Walsh tinha ainda idade e saúde física para realizar o filme, ou ainda se o material de base, que era o romance homônimo de Paul Horgan, tinha os ingredientes que poderiam render um bom western walshiano. O estúdio em questão é o Warner, onde Walsh, do final dos anos 30 em diante, realizou a maior parte dos seus filmes. Numa lista enviada ao produtor de A Distant Trumpet, um executivo da Warner indicava, em ordem de preferência, os diretores que ele julgava qualificados para o trabalho. Raoul Walsh estava entre os primeiros, porém atrás de Gordon Douglas, um diretor francamente muito inferior a ele. No entanto, abaixo de Walsh, na tal lista, havia grandes nomes como John Sturges e Jacques Tourneur, o que mostra que Walsh não estava tão desprestigiado assim, embora já não fosse o número 1 da lista da Warner, como teria sido nos anos 40. Walsh queria John Wayne para o papel principal de A Distant Trumpet, mas o estúdio preferiu atores da nova geração para atrair um público jovem. Foi sugerido, então, o casal Troy Donahue e Suzanne Pleshette, que havia feito sucesso no ano anterior protagonizando O Candelabro Italiano, Rome Adventure, de Delmer Daves. Dá para entender por que Walsh queria John Wayne. A Distant Trumpet lembra muito She Wore a Yellow Ribbon, de John Ford, particularmente por conta do personagem de Troy Donahue, que tem muito do personagem de Wayne no filme de Ford. Donahue interpreta aqui o tenente Matt Hazzard, que se forma na cavalaria em primeiro lugar da sua turma e é destacado para o Fort Delivery, no deserto do Arizona, próximo da fronteira com o México. A missão do tenente é pacificar a região, uma das últimas que ainda enfrentam fortes conflitos com os índios apaches. Donahue é mais lento que os atores prediletos de Walsh. Ele não tem a mesma tonicidade, nem a mesma agilidade de Douglas Fairbanks, de Errol Flynn, de Gregory Peck. Nas cenas de diálogo fica muito claro que o Walsh está ralentando o seu ritmo habitual para ajustar a cena aos atores. Diante do mesmo material, um cineasta como Howard Hawks tenderia a filmar, acredito eu, a situação de insularidade, a intensificação dos laços conviviais provocada pelo isolamento do grupo naquele forte. Walsh, contudo, prefere centrar a ação no herói principal e na sua busca pessoal. Uma busca pela honra, pela realização plena de uma disciplina e de uma ética levadas às últimas consequências pelo herói. Walsh, diferente de Hawks, não filma o convívio, mas a aventura individual. E essa aventura precisa do quadro aberto, dos grandes espaços, do território selvagem não pacificado. Vemos em toda a sua potência o espaço magnificente do cinema americano, esse espaço romantizado, onde o deserto e as montanhas preenchem uma aspiração ao sublime que, no cinema dos pioneiros de Hollywood, parece inseparável da própria noção de espaço. Em se tratando de Walsh, nunca é demais destacar as belezas das composições, dos grandes planos gerais. Na cena que precede a batalha mais extensa do filme, que ocorre já na parte final, enquanto o comandante forma a tropa, o Walsh aproveita para usar o espaço rochoso, arenoso, monocrômico, enfim, esse espaço do deserto do Arizona,
como uma espécie de tela em branco em que pode ser distribuída uma multidão de figurantes de modo a formar um arranjo plástico exuberante. Os diretores que começaram no período silencioso, a exemplo de Walsh, tinham esse domínio da direção de multidões e da poesia visual que era possível compor ou organizar uma massa de figurantes num espaço. Uma arte que mais tarde se perderia. A Distant Trumpet, em certa medida, é um testemunho dos últimos momentos de uma mise-en-scène que se dá em interiores amplos, com bom recuo de câmera, com bastante distância focal, com espaço de manobra para a câmera, com possibilidade de planos gerais, planos médios, planos americanos, com cenas rodadas em interiores bem claros, iluminados de forma suave e homogênea, sem efeitos de iluminação barrocos. Há uma limpidez da encenação. Depois de Sergio Leone e Sam Peckinpah, o western ficaria marcado por uma expressividade performativa, por uma sobrecarga que levaria o gênero para outro caminho. Revi há poucos dias McCabe and Miss Miller, de Robert Altman, e lá se pode encontrar um exemplo claro do que o western se tornaria depois do final dos anos 60. A iluminação é totalmente barroca. É como se Altman tivesse pedido ao diretor de fotografia, o excepcional Vilmos Zsigmond, para filmar um western com a luz do Rembrandt, que, ao que me parece, tem algumas pinturas reconstruídas visualmente no filme. A atmosfera, a dilatação dos tempos mortos, o preenchimento da duração através de uma série de efeitos estilísticos, tudo isso é mais importante para o filme de Altman do que a ação. Já para Hal Walsh, em 1963, a ação dramática ainda é o que importa. A Distant Trumpet não é um filme de despedida, não é um Requiem. Walsh não sabia que esse seria seu último filme. Ele esperava continuar filmando, e portanto não estava preocupado em fazer algum tipo de filme testamento. Não sinto tampouco um tom de nostalgia, ou de elegia de uma forma e de um universo temático que encontram o seu ocaso. Não me parece um western crepuscular, como foram os últimos westerns de John Ford. Também não vejo uma premissa de autoconsciência ou de revisão crítica. A Distant Trumpet não é um meta-western, como The Man Who Shot Liberty Valance talvez já fosse um ano antes, em 1962. A Distant Trumpet, então, não é uma revisão do gênero. É um western. Ponto. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Haveria muitas outras coisas, mas isso ficaria para uma outra oportunidade. Resta-me desejar para vocês uma ótima sessão. Antes disso, para terminar, acho que caberia talvez dedicar essa sessão ao Michael Cimino, que foi um grande herdeiro, um digno representante tardio desse cinema dos grandes espaços, desse cinema atrelado a uma noção de uma ligação telúrica com essas grandes paisagens do território norte-americano. E ele, infelizmente, faleceu há poucos dias, então eu acho que seria justo talvez dedicar essa sessão a ele. E apesar dessa minha nota fúnebre aí, eu deixo vocês com o filme do Walsh, desejando uma excelente sessão e um abraço a todos.